Olá, aluno! Esta videoaula refere-se ao conteúdo da avaliação 3, módulo 1. Processo produtivo e obtenção da cal. A cal é uma substância branca resultante da calcinação da pedra calcária. Neste tema, você conhecerá a produção da cal, a energia envolvida nesse processo e as aplicações dessa substância. É bem provável que você já tenha utilizado cal virgem para algum fim em seu dia a dia. Quando se precisa da cal, é comum que se compre a quantidade mais próxima possível daquela que será utilizada, pois ela perde suas propriedades com o tempo. Obtenção da cal. A cal é produzida da calcinação da rocha calcária CaCO3. O material é aquecido, decompondo-se em cal, CaO, e dióxido de carbono, CO2. O processo da calcinação nada mais é do que o aquecimento a altas temperaturas para eliminar água ou gases de substância, usado principalmente para a obtenção de óxidos. Óxidos são substâncias formadas por oxigênio e um segundo elemento. A cal virgem, CaO, é um óxido formado por cálcio e oxigênio. A temperatura dos fornos chega a 1000 graus Celsius para a total calcinação do calcário. Para 1,8 toneladas ou 1.800 quilos de rocha calcária, obtém-se 1 tonelada ou 1.000 quilos de cal virgem. Lembrando que 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. O processo da calcinação pode ser representado usando a linguagem descritiva. Calcário mais energia térmica, na forma de calor, transforma em cal virgem ou cal viva, mais dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Ou por uma equação química, CaCO3 mais energia térmica se transforma em CaO, que é o cal, mais CO2, que é o dióxido de carbono. A importância da cal. Atualmente, a cal é um importante insumo nas mais variadas atividades humanas. Esse gráfico mostra as principais aplicações da cal em porcentagem. Como você pode observar, a construção civil e a usina siderúrgica são as duas atividades que mais consomem a cal em seus processos produtivos. Este gráfico encontra-se em seu livro de estudos. É importante observá-lo. Proteção no trabalho. Um grave problema que não está bem equacionado no Brasil é a segurança no trabalho. Produtos químicos como a produção da cal, o cimento, as tintas e as colas devem ser manipulados em locais abertos e ventilados, e com o uso de equipamentos de segurança como máscaras, óculos e luvas para evitar doenças respiratórias e problemas de pele. A cal provoca queimaduras e reage violentamente com a água. Deve-se evitar a inalação do produto e o seu contato com a pele e os olhos. O uso dos equipamentos de segurança é fundamental para a saúde e a proteção do trabalhador. Tabela periódica. Geralmente, quando você entra em um supermercado, você encontra os produtos organizados por seção, como por exemplo, de frios e laticínios, de higiene e perfumaria, de massas, de carnes, de bebidas e outras. Seja qual for o tipo de organização, ela precisa ser funcional e facilitar a vida de quem vende e de quem compra. A tabela periódica tem objetivo semelhante ao de um supermercado, que é facilitar e tornar mais rápido o estudo da química.
Com o aumento do número de elementos descobertos, os químicos sentiram a necessidade de organizá-los em grupos, usando como critério de classificação semelhanças observadas no comportamento químico dos elementos. A classificação periódica ou tabela periódica é um guia para semelhanças e diferenças entre os elementos. Uma das primeiras tentativas de classificação dos elementos reunia-os em dois grupos, metais e não metais, de acordo com suas semelhanças e diferenças. Metais. A maioria apresenta-se no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é um líquido. Possuem a cor brilhante, são bons condutores de calor e eletricidade e são maleáveis, facilmente moldados. Os não metais, alguns são líquidos, não são bons condutores de calor e eletricidade e nem são passíveis de moldagem. É possível classificar os elementos segundo diversas características ou propriedades que eles apresentam. A tabela abaixo faz uma comparação entre as propriedades, semelhanças e diferenças dos metais e não metais. Metal. Bom condutor de calor. Por esta razão, usa-se metais como alumínio, ferro, cobre na fabricação de panelas. E bons condutores de eletricidade. Por essa razão, usa-se o metal cobre na fabricação de cabos elétricos. Os não metais são maus condutores de calor e eletricidade. Os metais são brilhantes quando polidos, como ouro, prata, níquel, cromo. Por esta razão, usa-se metais na fabricação de joias. Os não metais são opacos, portanto, sem brilho. Maleabilidade. Os metais eles são maleáveis, podem ser transformados em fios e lâminas por apresentar a característica de serem flexíveis. Os não metais são quebradiços. Metal apresenta temperatura de fusão elevada. Fusão é passagem do sólido para o líquido. Não metal, baixa temperatura de fusão. Várias foram as tentativas de classificar os elementos químicos até que, em 1869, o cientista Mendeleev construiu um sistema periódico em que os elementos foram dispostos em colunas verticais e linhas horizontais, de acordo com as massas atômicas crescentes, e de tal forma que elementos de uma mesma coluna apresentavam propriedades semelhantes. A tabela periódica atual contém 7 linhas horizontais, que são chamadas de período, e 18 linhas verticais, que são chamadas de grupo, coluna ou família. Nos períodos, os elementos estão dispostos na ordem crescente dos respectivos números atômicos, que número atômico é igual ao número de prótons. Os elementos de um mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa é a tabela periódica atual. Nela você encontra todos os elementos naturais ou artificiais, com seus respectivos nomes e símbolos, além de outras tantas informações para facilitar o estudo da química. Como você pode perceber, a tabela é colorida. O significado das cores você pode entender melhor através da legenda. A legenda do elemento ferro, que indica o significado de cada informação existente dentro do quadradinho de cada elemento químico da tabela periódica. Ao fim desta videoaula, você tem algumas questões para fixação do conteúdo estudado. Para responder a estas questões, você pode rever este vídeo
ou consultar seu livro de estudos. Bons estudos!